quando eu comecei a falar do episódio 4, eu não falei tudo, porque eu falei assim, não, tem a parte... Bem, né? Não, que tem uma parte que eu acho sensacional, que é bem pitoresca, que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, num estacionamento do Congresso Nacional, a briga entre o Tesouro e o Orçamento. E essa confusão final, eu gostaria que o Fiuza explicasse um pouco o que aconteceu e por que chegou a vias de fato a briga entre aqueles que faziam o orçamento e aqueles que tinham dinheiro. Então, quem fazia o orçamento queria gastar muito. E o Ministério da Fazenda, que cuidava do dinheiro, tentava controlar para que não houvesse rombo nas contas públicas. Isso é muito atual. Se a gente for ver agora a reforma tributária, todas as discussões do orçamento, é sempre pessoas querendo gastar muito, o que vai estourar numa crise lá na frente, e outras pessoas tentando segurar. E isso ficou personificado, né, no episódio 4. E eu gostaria que o Fiuza contasse um pouco desse episódio para a gente. Quer dizer que a discussão terminou em tabefe, Fiuza, é isso mesmo? Foram as vias de fato. O então secretário do Tesouro, Murilo Portugal, e o secretário de Orçamento do Ministério do Planejamento, Aurélio Nonô. Vale dizer o seguinte, esses dois servidores, esses dois personagens, contribuíram muito, de forma vital, para o que a gente está chamando aí de uma faxina fiscal, né, do equilíbrio das contas brasileiras, que foi a base do Plano Real. Esse evento prosaico aconteceu porque o Tesouro Nacional, evidentemente, era e sempre será o lugar para você. A gente está falando aqui de aprender com a experiência, né? Então, você olha para o Tesouro Nacional, olha para quem está lá, olha para quem é o secretário do Tesouro, e você já sabe se a política econômica, né, se a gestão pública naquele momento é séria ou não é. Porque o Tesouro realmente é a chave do cofre, como nós já vimos aí no período das pedaladas fiscais, por exemplo, ali precisou, né, da conivência, digamos assim, do Tesouro Nacional. Naquele momento, o que se tinha era, do lado do planejamento, a cultura, e justamente como disse o Marcos, da escolha de gastos a se fazer. E, evidentemente, que você não pode acusar quem está ali no Congresso, né, escolhendo gastos para fazer, de ser um perdulário. Ele está no papel dele. Ele está escolhendo ali, enfim, tentando trazer do Tesouro as possibilidades de envio do dinheiro às bases, etc., isso dentro dos parâmetros normais. Mas, evidentemente, a grande diferença nesse período foi que na Secretaria do Tesouro e depois no Banco Central, no Ministério da Fazenda, no Conselho Monetário Nacional, enfim, todos os órgãos da administração pública na área macroeconômica foram ocupados por técnicos. A gente estava vendo agora, o Oeste Sem Filtro, essa discussão sobre o Banco Central, o presidente Lula com um discurso como se fosse uma pinimba, né, do presidente do Banco Central. Mas não é disso que se trata. Na verdade, nesse período do Plano Real, se estabeleceu justamente parâmetros para a condução técnica da política monetária. E ali, naquele momento, o que acontecia era esse choque, porque o Aurélio Nonô, que era secretário de Orçamento, ele trazia ali, então, as demandas, né, do orçamento por gastos. É claro que ele estava lá também para que a equipe econômica entendesse quais eram os ralos orçamentários no Congresso, e ela entendeu, e o Aurélio Nonô foi fundamental para isso, até para fechar esses ralos. Mas esse momento da briga é porque eles estão discutindo justamente, eles estão tentando chegar ali, Paula, a entender qual é o tamanho do prejuízo, que isso, nem isso era possível calcular ali em meados, no início para meados dos anos 1990. Então, eles estavam tentando justamente fazer essa radiografia. E aí houve essa tensão, né, entre aquele que cuidava do orçamento no parlamento, mais diretamente ligado ao parlamento, e aquele que tinha a chave do cofre. Evidentemente, o Aurélio Nonô chamando o secretário do Tesouro de insensível, né, de reticente, refratário às demandas que, no fundo, são demandas sociais, e o secretário do Tesouro chamando o Aurélio Nonô de perdulário, né, daquele que acha que estava numa economia da Escandinávia. E aí, como a minha avaliação é de que todos eles tinham o elevado espírito público
e queriam fazer o seu melhor. Ali a temperatura subiu e eles, de fato, partiram um para cima do outro, mas o Gustavo Franco estava junto, conseguiu separar a tempo. Fiuza, você comentou sobre a escolha do Pedro Malan, né, um desconhecido, para chefiar essa questão do Plano Real. O Fernando Henrique Cardoso poderia ter escolhido, por exemplo, o José Serra, como o Marcos bem ressaltou aqui, e você também. Qual a diferença, qual o peso, né, de ter escolhido um nome desconhecido, técnico, né, e como isso impactou na elaboração do Plano Real? Pois é, Paulo, eu acho que essa questão partidária, né, eu estava assistindo o Oeste Sem Filtro, a gente o tempo todo está falando, na verdade, sobre isso. Quer dizer, o quanto os representantes, os ocupantes dos cargos públicos, os representantes políticos, estão agindo pelo interesse da coletividade, que é o que deveria ser, né, no manual, e o quanto eles estão aproveitando para agir em nome de interesses particulares, né? O partido político, ele deforma isso um pouco, né? E eu não estou nem falando necessariamente de má fé. O político, ele acaba se acostumando a fazer, né, a agir para alimentar aquela máquina que o sustenta, que sustenta seu partido, etc. E tal. Isso é uma cultura muito difícil de enfrentar e muito difícil de furar. O que acontecia nessa época é que o desgaste das instituições, a inflação galopante, o impeachment do Collor pouco tempo antes, o Congresso em crise, aquilo ali não dava mais para errar. Então veio essa escolha fora de partido. E aí eu quero fazer um rápido parênteses, porque a nossa audiência, para nossa sorte, ela tem um altíssimo discernimento, né? E eu estou tendo a felicidade de ter um excelente retorno, né, sobre essa série, etc. Mas tem alguns que são um pouco aprisionados ao álbum de figurinhas. E eles ficam, de fato, presos, eles não conseguem se libertar, mas se libertarão. Mas eu preciso também falar para esses, porque também é uma audiência que a gente gosta e respeita. No álbum de figurinhas, não se preocupem, né? A gente está falando de um período que foi o Plano Real. Acabei de fazer um paralelo entre o Malan e o Paulo Guedes. Não se preocupem com o Tucano, não se preocupem com o Fernando Henrique como o expoente do PSDB, né? Se isso aqui é um editorial a favor ou contra o PSDB. Acabamos de dizer que o Plano Real foi feito, ao meu ver, apesar do PSDB. Então, mas a esses que ficam muito inquietos, Paula, e falando de questão partidária, quero esclarecer o seguinte: para mim, pessoalmente, tá bom, vamos ver o álbum de figurinhas. Eu não coleciono esse álbum, mas vamos lá. Vocês me perguntem, para você, o Fernando Henrique está na página do bonzinho ou do malzinho? Porque é assim o álbum de figurinha. Tem o bonzinho e tem o malzinho, o da direita, o da esquerda, aquela conversa lá. Então eu digo para vocês ficarem tranquilos, é o seguinte: para mim, estaria no lugar do malzinho. Por que ele estaria no lugar do malzinho? Porque esta série é para mostrar que nós, brasileiros, que queremos que isso aqui dê certo, nós precisamos olhar os fatos. Não as pessoas, nem as ideologias, nem os partidos. Isso está na abertura da série. Nós estamos chamando de curso documental. Isso está na abertura. Então, por que o Fernando Henrique, no meu álbum de figurinhas, que não existe, mas que eu estou, né, dando essa satisfação ao pessoal que fica inquieto, preocupado com isso, por que ele está no lugar do malzinho? Porque depois de participar de uma maneira muito positiva da história do Plano Real, ele atuou de uma maneira muito negativa na política brasileira recente. Quando, por exemplo, o seu próprio legado estava em reafirmação no período pós-impeachment da Dilma Rousseff, e ele atuou contra isso. Meio como se não estivesse vendo, é claro que estava vendo, né, que aquela agenda estava sendo retomada, teto de gastos, tudo isso que a gente sabe, política monetária responsável, sem ficar perseguindo o presidente do Banco Central, sem querer baixar a taxa de juros no grito. Era isso que estava acontecendo. O Fernando Henrique foi contra, por motivos que eu acho que públicos não são particulares. E ele repetiu esse mesmo comportamento no período em que o ministro Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, levava adiante também o legado do Plano Real, né? Levava isso, inclusive, dando um passo além, né? Com reformas daquela mesma ordem, diminuindo a ineficácia do Estado, tudo isso que nós sabemos.
e o ex-presidente Fernando Henrique, de novo, se posicionou, a meu ver, de uma maneira leviana, não positiva. Então, um homem que tinha compreensão total do quadro, se posicionar dessa maneira, no meu álbum, que não existe, mas para dar essa satisfação a essa audiência que é maravilhosa, toda ela é maravilhosa, eu digo que no meu álbum o Fernando Henrique está na página do malzinho. Então o pessoal pode ficar tranquilo que a Oeste, a revista Oeste, Oeste Sem Filtro, essa live que nós fazemos aqui, jamais vai ser um lugar de plataforma partidária. Jamais vai ser um lugar para enaltecer, para criar heróis, né? Para fazer ideologia de estimação. Ao contrário, nós estamos aqui tentando prestar um serviço para mostrar que os partidos eles têm uma tentação de vício, né? de autossustentação e, frequentemente, de fisiologismo que costuma trair o que é o interesse público. Então, nós não estamos enaltecendo, criando um outdoor, a glória de nenhum personagem aqui. Nós estamos tentando trazer vocês com lupa, né? E aqui é um bate-papo, mas os detalhes estão na série. É uma série muito detalhada. E não é chata, não. Ela é uma aventura, porque é como o Marcos estava falando agora. Você chega lá para tomar decisões que o país inteiro espera e você não tem meios, não tem equipe, né? Você é escorraçado pela imprensa que está na porta do seu gabinete, que é um gabinete pífio. Então, é a aventura de quem foi lá, teve coragem, fez o certo, e depois, até no caso dos economistas do Plano Real, por exemplo, eles recentemente, na última eleição, eles foram contra o seu próprio legado, como já falei, né? Então, não se trata de exaltar nem os economistas. Nós estamos olhando, como sempre acontece aqui na Oeste, para os fatos.